noite, pessoal. Estamos aqui na nossa quinta aula e na aula de hoje nós vamos continuar estudando o que a gente viu na aula passada, a estrutura de dados árvore. Vocês devem estar lembrados que a árvore é um conjunto de N nodos. Esses nodos, eles existem um nodo especial, um nodo chamado de raiz, e esse nodo raiz, ele é a partir dele que todos os outros nodos da árvore são alcançados. Então, dos N nodos, nós temos um nó especial chamado raiz. Os N-1 nós restantes estarão particionados em M conjuntos disjuntos, cada um dos quais é também uma árvore, chamadas de subárvores da árvore. Então, a gente pode observar aí uma relação de recorrência. A árvore ela é definida em função dela mesma. A gente viu que a gente pode ter árvores de diversos graus, de grau 2, grau 3, enfim. E na computação, nós temos uma árvore especial, que nos interessa muito, que é a árvore binária. A árvore binária é uma árvore de grau 2, é uma árvore ordenada, isso significa dizer que a ordem em que as subárvores aparecem, ela é relevante, e cada nó tem, portanto, no máximo, duas subárvores, distinguidas entre subárvore esquerda e subárvore direita. Isso significa dizer também que cada nó da árvore tem 2 filhos, no máximo, né? Então, cada pai tem até 2 filhos. Muito bem, as árvores binárias elas são muito importantes na computação e nós temos diversos algoritmos que manipulam essas árvores. Só que em alguns problemas talvez a gente tenha que trabalhar com árvores de grau diferente de 2, árvores não binárias. E a gente viu como fazer a transformação de árvores de qualquer grau para árvore binária, né? A gente viu um algoritmo, esse algoritmo ele pegava, unia os nós irmãos através de arestas e removia as ligações do nó pai com os seus filhos, exceto o do filho mais à esquerda, chamado de primogênito. Então nós tínhamos uma árvore, agora a árvore binária, e nós tínhamos que dar um giro, vocês devem estar lembrados, dava um giro de 45 graus, a árvore binária estava montada. Pois bem, nós vimos também que em alguns momentos é interessante a gente passar pela árvore binária acessando os nodos dessa árvore. E muitas vezes esse acesso ele deve ser feito uma única vez, passando por todos os nós. Então a gente estudou formas de caminhar na árvore, que são os percursos ou caminhamentos em árvore. E a gente viu que para eu caminhar numa árvore, navegar através desses nós, a gente vai acessando cada um desses nós através de uma forma particular de acesso. Existem diversas formas de caminhar na árvore. Na apostila, vocês têm relacionado 5 formas de caminhar. 5 caminhamentos, que são os caminhamentos mais comuns, mais clássicos. E a gente estava estudando esses caminhamentos na aula passada. Vamos continuar aqui e fazer uma revisão, porque isso é muito importante e nós vamos ter que conhecer com maior profundidade isso, para na sequência a gente estar entendendo a implementação de árvore, ok? Bom, então nós temos caminhamentos em extensão, top-down e bottom-up, e caminhamentos em profundidade, caminhamento pré-ordem, in-ordem e pós-ordem. Bom, o caminhamento top-down, como ele se realiza? De cima para baixo, nível a nível, da esquerda para a direita. Então vejam, de cima para baixo, cada um dos níveis da esquerda para a direita. Para essa árvore aqui, nós teríamos acesso, primeiro, a essa informação, A, depois B, C, D, E, F e G. Então, nós passamos por toda a árvore, acessando cada um desses nós que compõem a árvore, uma única vez, né? E esse caminhamento foi feito usando o percurso top-down, ou seja, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Um outro caminhamento seria o caminhamento bottom-up. Como funciona? De baixo para cima, nível a nível, da esquerda para a direita também. Então, começamos de baixo para cima, da esquerda para a direita. Primeiro nó acessado seria o nó com a informação D, depois o E, depois o F, depois o G. Então, nós começamos pelos nós folha, ao contrário do anterior, que a gente começava pelo nó raiz. Subimos um nível, acessamos um nó com a informação B, depois um nó com a informação C e, por fim, um nó com a informação A. Também passamos por cada um dos nós da árvore,
uma única vez, passando por todos esses nós. Pois bem, na sequência, a gente tem um outro caminhamento, que é o caminhamento em pré-ordem. Esse caminhamento é um caminhamento em profundidade, assim como o in ordem e o pós-ordem que vem na sequência. Ele consiste de 3 passos. O primeiro passo é visitar um nó ou raiz, ok? Primeiro passo. O segundo passo, percorrer sua subárvore esquerda, segundo passo. E o terceiro passo, percorrer sua subárvore direita, ok? Então, o que acontece? Primeiro passo a ser executado é visitar um nó. Visitar um nó, visitar a raiz, né, ou qualquer outro nó da árvore, significa realizar uma operação sobre esse nó acessado. Então, visitar pode ser, por exemplo, escrever o conteúdo do nó visitado. Depois disso, nós vamos percorrer a subárvore esquerda e depois a direita, ok? Também em pré-ordem. Então, nós temos visitar a raiz, caminhar pela subárvore esquerda, caminhar pela subárvore direita. Agora, percebam o seguinte, que o caminhamento em pré-ordem, no segundo passo e no terceiro passo, ele manda caminhar pela subárvore esquerda ou pela subárvore direita, se existir subárvore esquerda e se existir subárvore direita. Só que esse caminhamento também é feito em pré-ordem. Então, o que acontece? Quando a gente estiver executando o caminhamento em pré-ordem, quando a gente chega no segundo passo, a gente vai ter que voltar para o início do processo. Ou seja, interromper a execução naquele momento, suspender a execução e voltar para o primeiro passo, onde nós teremos de novo a execução para o primeiro passo, que seria o quê? Visitar a raiz. E assim sucessivamente. Com isso, a gente vai estar passando por cada um dos nós dessa árvore. Vamos acompanhar aqui através de um exemplo para ver como isso aí fica mais claro. Então, nós temos raiz, esquerda, direita. Fixem essa sigla aqui que vai ficar mais fácil de compreender. Então, primeiro passo, visitar a raiz. A raiz é o A, digamos que eu escrevo então o conteúdo da raiz. Escrevi o A. Muito bem, eu estou nesse nó aqui, no nó com raiz A. Executei o primeiro passo. O segundo passo, o que é? Caminhar pela subárvore esquerda, se existir subárvore esquerda. Para esse nó A, ele tem subárvore esquerda? Tem, ele tem subárvore esquerda, ok? Então, nós vamos interromper essa primeira execução do caminhamento em pré-ordem e vamos caminhar pela subárvore esquerda do nó de valor A. Então, volta para o primeiro passo, visita a raiz. O que vai acontecer então, pessoal? Na primeira execução, nós só visitamos a raiz, que era o A, e tentamos ir para a esquerda. Falta ainda aqui, ó, depois voltar e ir para a direita, ok? Então, indo para a esquerda, voltando para o primeiro passo, nós temos o quê? Visitar a raiz. Então, acessou o B. Digamos, vamos escrever o B. Muito bem. O B, primeiro passo do caminhamento em pré-ordem. Segundo passo, percorrer a subárvore esquerda do B, se tiver subárvore esquerda. Temos subárvore esquerda. Então, de novo, suspendemos a execução nesse ponto, depois teremos que retomar isso, voltando para executar o caminhamento pela subárvore direita do B. Então, caminhando pela subárvore esquerda do B, nós vamos de novo executar o primeiro passo, que é visitar o nó acessado. Então, visitou o D, significa, por exemplo, escrever o conteúdo do D. Escrevi o conteúdo do D, visitei o D. Segundo passo, percorrer a subárvore esquerda do nó acessado. Tem subárvore esquerda? Não, não temos subárvore esquerda. Então, falhou o segundo passo do caminhamento em pré-ordem para o nodo de informação D. Então, eu executei, visitei raiz, tentei ir para a esquerda, não foi possível, agora eu vou tentar ir para a direita, que é o terceiro passo. Tem direita? Não, não tem subárvore direita. Então, para o nó D, o que aconteceu? Foi visitada a raiz, foi visitado o nó, foi tentado ir para a esquerda, não foi possível, tentei ir para a direita, não foi possível, acabou para o nó D. Agora, a gente vai voltar para o ponto anterior, que era quando? Quando nós estávamos visitando o B. No ponto anterior, nós visitamos o B e fomos para a esquerda. Agora, faltou o quê? Ir para a direita. É possível ir para a direita do B? Sim, é possível, ele tem a subárvore direita. Então, nós vamos acessar o nó E. Por quê? Vamos visitar o nó E. Então, visitou
um nó, escreveu um nó. Nessa execução, visitamos, tentamos ir para a direita, esquerda. Tem esquerda? Não, não tem. Tem direita? Não, não tem. Então, encerrou, voltou para o B. Quando eu volto para o B, eu já visitei o B, já fui para a esquerda, já fui para a direita. Então, acabou. Volta para o ponto anterior. No ponto anterior, eu fui o quê? Visitei o A e eu fui para a esquerda do A. Então, tudo isso aqui já foi feito. Ok? Só que não foi feito o quê? O terceiro passo, que era o quê? Caminhar pela subárvore direita do A. Tem subárvore direita? Temos. Aqui, ó. Então, de novo, nós vamos executar o caminhamento em pré-ordem para a subárvore direita do A. Primeiro passo dessa nova invocação, visitar raiz. No caso aqui é o C. Escreveu o C. O C tem subárvore esquerda? Tem. Caminha pela subárvore esquerda. Alcançou um no F. Visita a raiz. Visitou, escreveu o F. Tem subárvore esquerda? Não, não tem. Tem subárvore direita? Também não. Encerrou a execução para o F. Quando encerrou, volta para o ponto anterior. Aí o que eu tenho? Já visitei a raiz, já fui para a esquerda. Então isso aqui já foi feito. Agora, o C tem subárvore direita? Tem, que é o terceiro passo desse caminhamento. Então, caminha pela subárvore direita, alcança o nó G. De novo, executa o primeiro passo, que é o quê? Visitar a raiz. G. Tem esquerda? Não, não tem. Tem direita? Não, não tem. Então, acabou para o G, voltou para cá, voltou para o C. Então, no C, já foi visitada a raiz, já foi para a esquerda, já foi para a direita. Então, já concluiu tudo isso. Volta para o ponto anterior, acessa o A. No A, o que aconteceu? Já visitei a raiz, já fui para a esquerda e já fui para a direita. Com isso, todos os nós foram visitados. Ok? Esse é o caminhamento em pré-ordem. O caminhamento em ordem, ele segue o mesmo princípio. Ok? O que muda, na verdade, é a ordem que essas ações, esses passos são executados. Primeiro, nós tentamos ir para a esquerda. Vou para a esquerda. Depois, eu vou visitar a raiz. Raiz. E depois, se possível, nós vamos para a direita. Então, a sigla agora é outra. Esquerda, raiz, direita. Acompanhe aqui. Então, o acesso sempre se dá a partir da raiz da árvore. Então, vamos lá. Primeira instrução, primeiro passo. Dá para ir para a esquerda? Dá para ir para a esquerda. Então, vai para a esquerda, alcança o nó B. Dá para ir para a esquerda? Sim, dá para ir para a esquerda, alcança o nó D. Alcançou o nó D. Tem subárvore esquerda? Não, não tem. Então, para o nó D, o que aconteceu? Eu tentei ir para a esquerda, não foi possível. Primeiro passo. Segundo passo é visitar a raiz. Então, escreveu o D. Tem subárvore direita? Não, não tem. Então, para o nó D alcançado, já foi, tentou ir para a esquerda, não tinha subárvore esquerda, visitou a raiz, escreveu o D, e tentou ir para a direita, não foi possível. Vai voltar para o ponto anterior. No ponto anterior, o que aconteceu? Foi para a esquerda. Falta visitar a raiz. Ok? Visitou a raiz, tem direita? Tem direita. Vai para a direita. De novo, o processo se repete. Tem esquerda? No E? Não, não tem. Visita a raiz. E. Tem direita? Também não. Encerrou, voltou para o B. Quando eu volto para o B, eu já fui para a esquerda, visitei a raiz, fui para a direita. Volta para o A. No A, eu fui para a esquerda, falta visitar a raiz. Tem direita? Tem direita. Muito bem. Vai para a direita. Alcançou o nó C. De novo, tem esquerda? Sim, tem esquerda. Vem para cá. Alcançou o F. Tem esquerda? Não, não tem. Visita o F. Tem direita? Não tem. Acabou. Volta para o C. Já foi para a esquerda, visita a raiz, que é o segundo passo. Tenta ir para a direita. Tem direita? Tem direita. Alcançou o nó G. Alcançou o nó G, tenta ir para a esquerda. Não tem. Visita a raiz. Tenta ir para a direita, não tem. Acabou. Voltou para o ponto C. No C, o que aconteceu? Já foi para a esquerda, já visitou a raiz, já foi para a direita. Volta para o A, já foi para a esquerda, já visitou a raiz e já foi para a direita. Ok? No caminhamento em pós-ordem, próximo caminhamento, subir a árvore esquerda, depois direita e depois visitar a raiz. Então, ó, esquerda, direita, raiz. Então, primeiro,
Acessa a partir sempre da raiz da árvore. Então, alcançou no A. Tem esquerda? Tem. Vem para o B. Tem esquerda? Tem. Vem para o D. Tem esquerda? Não, não tem. Muito bem. Agora, esse é o primeiro passo. O segundo passo é tentar ir para a direita. Tem direita? Não, não tem direita. Então, o que aconteceu? Não foi possível para a esquerda nem direita. Terceiro passo, visitar a raiz. Então, escreveu o D. Para o D, os passos foram todos executados. Volto para o ponto anterior. No ponto anterior, o que eu tinha feito? Eu tinha ido para a esquerda. Agora, tem direita do B? Tem direita. Então, vai para a direita. Alcançou no E. O E tem esquerda? Não, não tem. Tem direita? Não, não tem. Visita a raiz. Volta. Voltou para o B. No B, o que aconteceu? Eu já fui para a esquerda, fui para a direita. Faltou visitar a raiz. O B. Volta. Chegou no A. No A foi por onde eu comecei. O que eu fiz? Eu só fui para a esquerda. Então, isso aqui já foi feito para o A. Mas isso é o primeiro passo. O segundo passo é tentar ir para a direita. Tem direita? Tem direita. Está aqui, ó. Então, vamos para a direita. Alcançou no C. De novo, recomeça. Primeiro passo. Tem esquerda? Tem esquerda. Vem para cá. Alcançou o F. Tem esquerda? Não, não tem. Tem direita? Não. Visita a raiz. F. Acabou, voltou para cá no C. Foi para a esquerda. Fiz isso aqui. Próximo passo, passo 2. Tentar ir para a direita. Tem direita. Muito bem. Alcance no G. No G, tem esquerda? Não. Tem direita? Não. Visita a raiz. G. Então, isso aqui foi feito. Voltou para cá. Aqui, no C, de novo. Fui para a esquerda, fui para a direita. Faltou visitar a raiz, que é o C. Então, isso aqui tudo já foi feito. Foi feito tudo isso aqui. Voltou para cá. O que aconteceu? Eu fui para a esquerda, fui para a direita, ficou faltando visitar a raiz, que é o A. Ok? Então, pessoal, essas são 3 formas de caminhar na árvore, além das 2 iniciais, né, o top-down e bottom-up, que são muito usadas na elaboração aí de programas que manipulam árvores, né, árvores binárias. Então, pessoal, agora que a gente viu esses caminhamentos, a gente pode dar sequência na nossa aula de hoje. A gente vai focar numa estrutura de dados árvore muito importante, uma árvore particular que tem uma característica diferente, de forma que os dados ali representados estão sempre ordenados. Essa árvore é chamada de árvore binária de busca ou árvore binária de pesquisa. Né? São sinônimos. Qual é a característica dessa árvore? Se nós analisarmos cada um dos nós dessa árvore, um a um, todos os nós que estiverem à esquerda desse nó terão valores menores do que ele. E os nós que estiverem à direita terão valores sempre maiores do que ele. Ok? Vejam. Ó, uma árvore binária de busca. Um exemplo, nós temos aqui. Se eu analisar, por exemplo, a raiz da árvore, 50. Todos os nós que estiverem à esquerda de 50 têm valores menores do que ele. E todos os outros nós que estiverem à sua direita terão valores maiores do que ele. Isso é uma árvore binária de busca. Só que isso deve acontecer não só para a raiz, mas para cada um dos nós dessa árvore. Ok? Então, se eu analisar, por exemplo, 35, os nós que estão na sua subárvore esquerda, que são 10 e 26, têm valores menores do que 35. E os que estão na sua subárvore direita, 41, têm valor maior do que ele. E todos os outros que estiverem também à sua direita. Isso acontece, tem que acontecer para cada um dos nós da árvore. Isso é uma árvore binária de busca. Bom, como é que a gente pode trabalhar uma pesquisa aqui? Se eu quero encontrar, por exemplo, um valor, o que eu faço? A gente vai fazendo comparações sempre com os nós acessados. Como tem a relação de menor para a esquerda e maior para a direita, né, eu vou comparar sempre a partir da raiz da árvore e eu vou, então, me direcionando para a esquerda ou à direita. Então, por exemplo, eu quero verificar se o 41 está na árvore. Eu comparo o 41 com o 50, raiz da árvore. 41 é menor que 50, portanto, ele não pode estar no lado de cá. Todo lado de cá tem que ser desprezado, só pode estar no lado de cá. Então, eu só posso acessar agora os nós que estão na subárvore esquerda do 50. Quando eu chego, por exemplo, na raiz dessa subárvore esquerda, que é o 35, eu vou comparar o 35 com o 41. E eu percebo que o 41 não é o 35, mas o 41 é maior que o 35. Então, se o 41 estiver na árvore, ele só pode estar onde? Na subárvore direita do 45, que é essa aqui, ó. Então, essa subárvore aqui também vai ser desprezada nessa busca. Alcançou esse nó, o que aconteceu? O 41 igual a 41, eu encontrei o nó que eu procurava, encontrei o valor que eu procurava.
né? Se por acaso eu estivesse tentando encontrar o 46, digamos, o que vai acontecer? Vou comparar o 50 e o 46 e percebo que o 46 é menor que o 50. Então vem para cá, compara com o 35. 46 é maior que 35, vem para cá. Compara o 46 com o 41 e vejo que ele é maior. Ele não é igual. Só que o 41 é na folha, ele não tem subárvore. Então o que acontece? Eu vou deduzir que o 46 não está na árvore. Ok? Com isso eu faço uma busca. Agora, para eu inserir numa árvore binária de busca, a inserção, por exemplo, digamos eu tenho essa árvore, eu vou inserir o valor 5 nessa árvore. Estou fazendo isso, eu vou comparar 5 com o 50. E vejo, o 5 é menor que o 50. Então, essa subárvore aqui, ó, subárvore direita, vai ser eliminada. Aí eu vou comparar, 5 é menor que 35. Então, ele só pode estar à direita do 35. Essa subárvore é eliminada. E o 5 não é igual a 10 e sim menor que 10. Então, como eu alcancei numa folha, o que acontece? O 5 sendo menor que 10, ele vai ser inserido na subárvore esquerda do 10. Ok? Se eu for inserir um outro valor, eu vou inserir, por exemplo, o 45. Então, da mesma forma, vou comparar o 45 em relação ao 50 e vejo que ele é menor. Como ele é menor, a subárvore direita vai ser eliminada. Aí eu vou comparar com o 35. 45 é menor que 35, é maior. Então, subárvore esquerda do 35 é eliminada. Vou para a direita. Compara. 45 é maior que 41. Então, como eu alcancei uma folha, 41, o 45 não está na árvore. E como ele é maior que 41, ele só pode ficar no lado direito do 41. Então, ele vai ser inserido como subárvore direita do 41. Ok? Se eu for fazer uma remoção, a remoção do 41 aqui, ó, nessa árvore. Notem que o 41 é na folha. Então, começa comparando sempre com a raiz. 41 é menor que 50, 41 é maior que 35, 41 é igual a 41. Então, o que aconteceu? Quando eu encontrei o 41, eu vou eliminar o 41 porque ele é na folha. Então, vou eliminar esse nó e a minha árvore ficou dessa maneira. Essa é uma remoção tranquila porque eu tenho uma folha. Se eu for remover o 10 agora, né? Vou remover o 10. O 10 é um nó diferente, é um nó intermediário. Só que esse nó intermediário, ele só tem uma das duas subárvores. No caso, a subárvore esquerda. Então, compara, 10 é menor que 50? Sim. 10 é menor que 35? 10 é igual a 10. Encontrou o 10. Agora, o que aconteceu? Eu não posso simplesmente eliminar esse nó, porque ele tem subárvore, né? Tem 5 aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui, ó? O 5, ele tem que ficar ligado ao 35, de alguma maneira. Então, o 35, né, e os 5 vão ser unidos. A ligação com o 10 aqui, ó, ela é desfeita, do 35 com 10. E agora eu posso eliminar o 10. E o 5, então, passa a ser a raiz da subárvore esquerda do 35. Para eu remover o 77, o que vai acontecer, por exemplo? O 77, ele é um nó também intermediário, só que, nesse caso, ele tem as duas subárvores, tanto a esquerda quanto a direita. Então, vejam, compara 77 com 50. É maior? Então, essa subárvore aqui vai ser eliminada nessa busca. Alcançou o 77, encontrou 77 igual a 77. Aí, o que vai acontecer? O 50 não vai poder simplesmente apontar para o 63 ou para o 82. Por quê? Porque ele só consegue apontar para um nó, não consegue apontar para dois. Só vai ter um filho esquerdo, direito, aliás, ou 63 ou 82. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, a ideia é caminhar pela subárvore esquerda do 77, que é o nó que eu quero eliminar. Eu quero eliminar o 77. Então, eu vou caminhar pela subárvore esquerda, isso aqui é a subárvore esquerda do 77. Sempre à direita, ou seja, eu vou caminhar pela subárvore esquerda o mais à direita possível. O mais à direita possível. Então, alcançou a raiz da subárvore esquerda, 63. Tem subárvore direita? Tem subárvore direita. Alcança o outro nó, que é o 69. Então, mais à direita que 63 ainda. Tente para a direita. Tem direita? Não, não tem. Então, eu alcancei um nodo aqui, ó, o 69, um nó mais à direita possível da subárvore esquerda do 77, que é um nó que eu quero eliminar. Então, como é que eu faço?
Eu vou pegar, vou eliminar o 77, aqui ó, tirei o 77. O 69 vai ocupar o lugar do 77, o valor, ó. Eu coloquei o 69 no lugar do 77 e eu vou eliminar o nó 69. Ó, eliminei o nó 69. Por que isso? É muito mais fácil eliminar um nó que seja folha, como é o caso aqui, do que um nó que tenha os dois filhos, como era o caso do 77. Então a gente fez uma substituição. Eu encontrei o valor mais próximo do 77, só que menor que 77, e coloquei no lugar de 77. E a árvore continuou a árvore binária de busca. Então, com isso, nós eliminamos o nó de valor 77. Ok, pessoal? Então, a gente viu aí algumas formas de caminhar na árvore e de fazer inserções e remoção. Vamos passar aí para a professora Fernanda, ver se tem alguma pergunta, algum aviso. Ok? Boa noite, pessoal. Eu vou iniciar com alguns avisos que a coordenação pediu para repassar a vocês. Então, hoje é dia de entrega do cartão resposta da lista de exercícios número 1, não é? Não deixem de entregar, porque é uma nota, né, que vocês têm como avaliação para essa disciplina. Amanhã, no portal, vai ser disponibilizado o gabarito dessa lista de exercícios, né? Então vocês também já podem pegá-lo e verificar o que vocês acertaram ou não, né? Sobre o gabarito, tanto da prova quanto da lista de exercícios, vocês, caso tenham reclamações, devem enviar essas reclamações para o e-mail da coordenação do curso, ok? Não adianta enviar as reclamações para os webtutores, certo? O e-mail da coordenação do curso é sistemas.ead@univale.br, ok? sistemas.ead@univale.br, certo? Ainda, também já está disponível no portal educacional a lista de exercícios obrigatórios número 2, então, que vai ser a próxima, né, que vocês vão entregar. Vocês também já podem, então, amanhã, pegar tanto o gabarito da lista de exercícios número 1, quanto baixar também a lista de exercícios número 2 para vocês começarem a resolver, ok? Em função das perguntas que estão chegando aqui para mim pelo portal, eu gostaria de fazer algumas observações. Muitos de vocês estão achando as nossas aulas muito teóricas, né? E também não entendendo para que existem pilhas, filas e listas e agora árvores também. Bom, como o nome da disciplina é Estruturas de Dados, nós estamos efetivamente apresentando a vocês outras estruturas de dados existentes, tanto em Pascal, quanto em C, em qualquer outra linguagem, porque na realidade nós é que estamos construindo essas estruturas de dados, e essas estruturas são estruturas para vocês utilizarem também como nós vínhamos utilizando os vetores, as matrizes, né, ou as próprias variáveis simples. É uma outra forma da gente organizar as informações, os dados que as nossas aplicações irão ter, certo? Então, qualquer aplicação que você desenvolva, você pode usar uma pilha, lógico, desde que essa aplicação tenha lá alguma forma, né, de dados que seja possível implementar ela em pilha. Ou em fila, que é até muito mais comum, né? Se a gente vai, por exemplo, numa biblioteca, se você vai controlar os empréstimos ou a reserva, né, de um livro, quem reserva primeiro é o cara que vai poder fazer o empréstimo primeiro também, né? Então, a questão da pilha, da fila, serve muito bem nesse caso, ok? No caso de, como nós vimos agora, árvores, a parte teórica é necessária que a gente apresente para vocês antes, que vocês entendam esses percursos, para que depois, nessa segunda parte da aula, nós vamos ver a implementação de árvores e a gente possa entender mais facilmente os algoritmos. Bom, então, árvores, para que servem árvores? Nós temos mais à frente uma disciplina de inteligência artificial que vários problemas da natureza dessa disciplina
vão ser, sim, resolvidos aplicando os algoritmos que a gente está vendo em árvores, não é? Então, nós estamos fazendo uma prévia de todas as estruturas de dados que vocês podem usar em aplicações de qualquer área, ok? Isso é muito importante que vocês saibam, não é? Porque não tem um caso ou outro, a gente não vai deixar de ver essas estruturas de dados nessa disciplina agora. Vocês vão continuar utilizando em outras disciplinas e em outras aplicações também na sua vida real, ok? Vou passar agora, então, a palavra ao professor Alessandro para a gente continuar a aula. Ok, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Próxima etapa é ver como a gente vai, então, implementar a nossa árvore binária de busca. Ok? Vamos construir a nossa Unity, que vocês podem também acompanhar pela apostila de vocês, a Unity Árvore BB. Ok? Bom, na Unity Árvore BB nós temos na área de interface um uses filadin. Então a gente está fazendo uso, vejam pessoal aqui, ó, de uma Unity que nós já desenvolvemos, a fila dinâmica. Essa Unity vocês têm na apostila, vocês provavelmente já devem ter trabalhado com ela e já foi discutida aqui em sala de aula, né? A fila dinâmica. Bom, na área de declaração de tipos nós temos um tipo chamado tipo dado, que é um inteiro. A nossa árvore binária de busca, nesse caso, vai ser uma árvore que vai armazenar valores inteiros. E um tipo argBin. Esse tipo argBin é um ponteiro, vejam, nós vamos trabalhar com alocação dinâmica, portanto, para tipo nó. Tipo nó vem na sequência, como sendo um registro com 3 campos. Um campo chamado dado. Esse campo dado é do tipo dado, ou seja, inteiro. Nossa árvore vai armazenar valores inteiros. E nós temos 2 campos, ask e dir, do tipo argBin. Eles vão corresponder, respectivamente, aos endereços da subárvore esquerda e direita de um determinado nó. Então, eles são ponteiros. Na lista, a gente trabalhava, na lista dinâmica, nós tínhamos um espaço para armazenar um dado e mais um espaço para armazenar uma referência para o nó seguinte. Como a gente está trabalhando com uma estrutura de dados não linear, que é a árvore, nós temos, por ela ser binária, duas subárvores, a esquerda e a direita. Então, temos que ter 2 agora ponteiros. Então, quando vocês alocarem memória, nós vamos ter uma área de memória aqui, que é um ponteiro, que vai estar referenciando um registro com 3 campos. Um campo para armazenar o dado e um campo para referenciar a subárvore esquerda e outro campo para referenciar a subárvore direita. Ok? Bom, na interface nós temos ainda a inicialização de uma árvore, inserção de um dado em uma árvore, recuperação do maior nodo de uma árvore, remoção de um dado de uma árvore, verificação de vazia, se essa árvore está ou não vazia, retorna o valor lógico, recuperação de um dado qualquer da árvore, então eu vou fazer uma busca nessa árvore e retorna uma referência para ele, e os caminhamentos em pré-ordem, em ordem, pós-ordem e top-down, que a gente discutiu agora há pouco. Bom, no procedimento de inicialização de uma árvore. Então vejam, a árvore aqui passada por referência do tipo argBin. É um ponteiro, ok, para um registro. Então, vocês teriam, por exemplo, lá num programa, digamos, uma variável A como sendo um ponteiro do tipo argBin. E vocês vão executar a instrução inicializa, passando o A como parâmetro. Inicializar essa árvore. O que acontece? Quando chega aqui, o A, que é o meu parâmetro real, ele corresponde ao meu arv, aqui, dessa chamada. O arv vai receber nil. Então, o que aconteceu? O A também recebeu nil, porque eles são passados por referência. Quando encerra a execução, o arv é perdido, mas não o A. Então, a minha árvore ela é inicializada. Para verificação de árvore vazia, passo uma árvore com parâmetro e compara o arv recebido com nil. Nós vimos aqui que a árvore é inicializada com nil. Nil é igual a nil, vai retornar true. A árvore está vazia. Nil não é igual a nil, vai retornar false. A árvore não está vazia. Bom, na rotina de inserção, vejam aqui, ó. Vou inserir esse dado aqui, que é do tipo dado, um inteiro, portanto, nessa minha árvore. Então, vocês têm que imaginar... Aqui, ó, pessoal, vocês têm que fazer uma correção na apostila. Né? Ali teve uma falha na impressão
e vocês têm que fazer um conserto aqui. Então, imagine que a gente tem um ponteiro lá, e essa árvore A, ela foi inicializada com vazio, com nil. E eu vou fazer uma exceção de um valor qualquer aqui na árvore. Digamos, vai inserir o valor 10 na árvore. Então, o que vai acontecer? Nessa chamada, eu passo o A, que vai corresponder ao meu arv. O arv que eu recebo é nil? Sim, o arv é nil. Então, o que aconteceu? Eu estou apontando para um endereço nulo de memória. Então, não tem ninguém ainda na árvore. Não, ao menos nesse ponto. Então, eu vou alocar memória em árvore. Isso significa o quê? Instrução nil vai fazer isso aqui, ó. Vai alocar memória, e o arv aponta para essa área de memória. A arv está apontando o campo dado e recebeu o dado. A arv está apontando o campo dado, recebe, digamos, o valor 10. A arv esquerda, né? A arv está apontando no campo esquerda, que é esse aqui, ó, recebe nil. E a árvore está apontando no campo dir, que é a direita, recebe nil. Claro, a árvore estava vazia, inseriu 10, o primeiro elemento passa a ser a raiz da árvore. Ele não vai ter filhos à esquerda, nem filhos à direita, acabou a execução. Tá, mas numa próxima inserção, digamos que agora vai inserir o valor 7. O que acontece? Lembrem que é uma árvore binária de busca. Para o 7 ser inserido, ele só vai poder ficar num lugar dessa árvore. No caso, ele tem que ficar à esquerda do 10. Então, de novo, passa a arv aqui ó, com parâmetro. Passou, chamou. Compara. Arv é igual a nil? Não. Nesse caso, a arv não é igual a nil, porque a arv está apontando para um endereço de memória que contém o 10. Então, vai vir aqui para o else. Quando chega no else, vai verificar. O dado que eu quero inserir, que no caso é o 7, é maior do que arv está apontando no campo dado? A arv está apontando no campo dado é 10. 7 é maior que 10? Não, não é. Então, vai para o else, é menor. Quando chega aqui no else, o que acontece? Como eu não posso ter elementos iguais na árvore, é uma árvore binária de busca, se ele não é maior, ele só pode ser menor. Então, onde que ele vai ser inserido? Vai ser inserido à esquerda do 10. Então, vejam aqui, ó, pessoal, isso aqui é uma novidade. Insere. Vejam a chamada da rotina insere dentro da rotina insere. Então, aqui, pessoal, nós temos uma coisa diferente. Nós temos uma chamada recursiva, ok? Nós estamos implementando a rotina em série, fazendo referência a ela mesma. Isso é uma técnica de programação, a recursividade. Como é que funciona essa técnica? A gente tem um problema e a gente vai dividir esse problema em subproblemas. Cada um desses subproblemas é um problema de mesma natureza, mas de menor complexidade. Isso vai sendo feito sucessivamente até que a gente tenha problemas tão pequenos que a solução seja elementar. E a gente vai ter essas soluções, essa solução vai ser composta e pela composição dessas soluções menores, a gente vai chegar à solução do problema original. Isso é uma técnica recursiva, ok? E a gente, quando fala em recursividade, a gente fala em rotinas recursivas, funções ou procedimentos recursivos. Então, sempre que uma rotina, seja uma função ou procedimento, chamar a ele mesmo, nós temos uma rotina recursiva. Nós temos que ter cuidado para que a gente não chame isso infinitamente, não entre em looping, né? Não existe essa possibilidade. Então tem que ter sempre uma condição de parada. Em algum momento, essa chamada tem que ser interrompida e a gente vai voltar para compor a solução do problema. Então a gente vai fazendo chamada, 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 até o instante que a gente resolve um subproblema e volta para resolver o que ficou pendente nessas chamadas anteriores. Cada chamada vai voltar até que a chamada original tenha sido alcançada e eu resolvo o problema como um todo. Então aqui, ó, eu vou interromper a execução nesse ponto, eu vou interromper e vou voltar para cá de novo. De novo vai ser feita uma nova chamada, só que agora passando quem? O endereço subárvore esquerda dessa árvore. Então eu vou passar esse endereço aqui, ó. Esse endereço é o endereço passado na chamada, que quando entra vai se chamar árvore. Então agora a minha árvore é isso aqui, ó. A árvore é esse daqui, ó. É esse aqui. Aquele outro aqui, ó, esse árvore aqui, ele fica inacessível nesse momento. Eu não vou ter acesso a ele. Sempre que eu me referir à árvore agora, nessa chamada, é esse endereço de memória aqui. Então, de novo, começa por aqui. Árvore é igual a nil, nesse caso é. Árvore é igual a nil. Então, o que aconteceu? Vai fazer o quê? Vai alocar memória, o árvore aponta para cá, a árvore está apontando o campo dado, recebe o dado, no caso era o 7, no campo subárvore esquerda recebe nil, e no campo subárvore direita recebe nil também.
Daqui, o que vai acontecer? Ele vai para o end. Terminou essa execução. Só que, quando ele termina a execução, o que vai acontecer? Ele vai ter que voltar para terminar o que ficou pendente na execução anterior. Na execução anterior, a chamada tinha sido feita aqui, ó, no insere. Então, ele vai continuar no ponto, como é um procedimento, posterior a essa invocação. Se fosse uma função, continuaria no mesmo ponto. Então, o que tem depois do insere? Não tem mais nada. É o fim da rotina. Então, termina essa chamada também. Esse árvore aqui desaparece e a minha árvore agora ficou dessa forma encadeada. Ok? Bom, aqui nós temos a função chamada maior. A função maior, ela recebe uma árvore do tipo árvore bin e retorna também um nó, né, um ponteiro para um registro. Para que serve essa função? Para recuperar o maior valor de uma subárvore qualquer da árvore. Então, para eu recuperar o maior valor de uma subárvore, o maior sempre vai estar à direita. Então, vejam aqui. Se eu tiver, por exemplo, um ponteiro para uma área de memória onde eu tenho 10. E aqui eu tenho uma referência para uma área de memória onde eu tenho o 7. Né? Então, o que vai acontecer? Eu quero recuperar... Vou colocar mais uma aqui. Vou colocar, digamos aqui, uma referência para o 8. O que acontece? Eu vou comparar o campo dir, do endereço referenciado por árvore. Se for nil, significa que eu alcancei um nó folha. Aliás, um nó que não tenha subárvore direita. Quando isso aqui é verdade, um nó alcançado não tem subárvore direita. Então, ele é um nó mais à direita possível. Ok? Então, se isso for verdade, beleza, o maior recebe um endereço de memória referenciado por árvore. Caso contrário, o que acontece? Vem para o else. Vejam, o maior, que é o identificador da função, aqui ó, ele recebe o resultado da invocação recursiva da função maior. Então, essa implementação aqui também usa recursividade. Então, maior passando, árvore está apontando no campo dir. Então, por exemplo aqui, digamos que árvore fosse isso aqui, o árvore, né, estivesse referenciando esse endereço de memória. Na primeira vez, árvore está apontando no campo dir, árvore está apontando no campo dir, que é isso aqui. É igual a nil? Não, não é. Vem para o else. Quando vem para o else, o maior, que é o resultado da função, vai receber o resultado da invocação de novo de maior, passando o endereço à subárvore direita. A árvore está apontando no campo dir, é isso aqui. Então, esse endereço aqui, ó, vai ser, que é o endereço onde está o 8, vai ser passado numa nova invocação. Isso aqui, então, entra se chamando árvore. Então, agora o árvore é isso aqui, ó, esse endereço de memória aqui. Quando isso aqui entra, a árvore está apontando no campo dir, é igual a nil? A árvore está apontando no campo dir, é isso aqui. É igual a nil? Sim, é igual a nil. Então, o que aconteceu? Eu alcancei um nodo mais à direita possível. Então, o maior, que é o identificador da função, recebe esse endereço de memória aqui, ó. Então, esse endereço aqui é o retorno da função. E a árvore, aqui, ó, isso é uma função. Isso aqui vai ser usado só para remoção depois, mais à frente. Ele vai ligar, vai desligar, na verdade, o nó mais à esquerda, né? A direita ligando com o nó da esquerda. Isso a gente vai ver na remoção. E ele vai voltar para resolver tudo que ficou pendente. Quando ele volta, daqui ele sai, termina essa execução, voltou uma posição anterior. Opa, voltou uma posição anterior. Quando ele volta, o que aconteceu? Ele vai voltar de novo para cá, vai concluir essa execução e retornar esse valor como resultado. Ok? Na remoção. A remoção aqui, pessoal, eu vou remover esse dado da árvore. Bom, vamos imaginar aqui uma árvore qualquer. Uma árvore onde eu tenho, por exemplo, aqui um valor 50, né? Não tem subárvore aqui. Aí aqui eu tenho, por exemplo, o 40. Aqui eu tenho, digamos, o 30. Ok? E aqui eu tenho, digamos, o 45. Né? Vou colocar mais um aqui. Digamos que a gente tem, então, mais um elemento aqui, o 35. Eu quero remover um nó qualquer da árvore. Né? Qualquer um deles. Mas digamos que eu queira tirar o 40. O 40 é um nó mais crítico. Por quê? Porque ele tem duas subárvores, tanto a esquerda quanto a direita. Então vocês devem estar lembrados, que a gente viu no início da aula, que eu vou caminhar pela subárvore esquerda do 40, que é essa subárvore aqui, ó. Ok?
e nós vamos encontrar o nó mais à direita possível, que é esse nó aqui. E vamos trocar o 35 com o 40 e eliminar o 35. Então, ARV, né? Isso aqui, no caso, é o meu A ou ARV, digamos, ARV. ARV é diferente de nil? É ARV é diferente de nil porque aponta para esse endereço de memória aqui. Então, o que acontece? ARV está apontando o campo dado. É igual ao dado que eu estou procurando? Não, 50 não é igual ao 77. Então, vai para frente. Na frente, o que vai acontecer? Ele vai entrar no else. No else, ele vai comparar o dado que eu estou tentando eliminar. É maior que a árvore está apontando o campo dado? Se for, ele chama recursivamente a rotina remove, passando a subárvore direita com o parâmetro e o dado. Se não, ele chama recursivamente a rotina, passando a subárvore esquerda com o parâmetro e o dado. Então, ele vai executar ou essa instrução aqui. Eu quero eliminar o 40. O 40 é maior ou é menor que o raizável, que era 50? É menor. Então, ele vai entrar nesse ponto aqui. Passa o endereço à subárvore esquerda. Quando ele passa esse endereço à subárvore esquerda, o que vai acontecer? Ele vai passar como ARV, isso aqui, ó. Agora, nessa invocação, isso aqui é ARV. Então, chegou aqui, ARV está apontando campo dado. É igual ao dado? A ARV está apontando campo dado, é isso aqui. É igual ao dado que eu quero eliminar, que é o 40? Sim. Então, tem uma variável aqui, nó, que recebe ARV. Então, digamos, isso aqui se chama nó. Nó aponta para esse endereço de memória aqui. A subárvore esquerda é vazia? Não, porque o 40 aponta para o 30. A subárvore direita é vazia? Não, porque o 40 aponta para o 45. Então, é um nó que tem duas subárvores. Se ele não tivesse uma das duas, seja a esquerda ou a direita, o que ia acontecer? Eu simplesmente ia ligar a árvore com a subárvore direita, caso não tivesse a esquerda, né? Ou eu ligaria a árvore com a subárvore esquerda, caso não tivesse direita. Como a gente fez no início da aula com o valor 10. Quando eu eliminei o 10 no início da aula, eu liguei o 35 ao 5, que era a subárvore esquerda do 10. Nesse caso, é um pouco diferente. O que vai acontecer? Ele tem as duas subárvores. Então, ó, vejam, eu vou procurar encontrar o maior da subárvore esquerda daquele nó. Então, vejam a chamada daquela função maior que a gente discutiu há pouco, só que passando a subárvore esquerda de árvore. Então, aqui, ó, a subárvore esquerda de árvore, quem que é? É tudo isso aqui, na verdade, né? É tudo isso aqui. Então, ele passa esse endereço de memória aqui, ó. Ele vai passar esse endereço aqui. Chegou aqui, o que vai acontecer? Ele vai ver que o 30 não é igual ao 40. Como 30 não é igual ao 40, ele vem, ele vai caminhar pela subárvore direita, né? Mais à direita possível. Não é o último. Alcança 35, não tem mais subárvore direita. O que aconteceu? Ele encontrou o filho mais à direita possível da subárvore esquerda do 40, que é o que eu quero eliminar. Então, o que vai acontecer? O 35 vai assumir o lugar do 40. E esse nó aqui vai ser eliminado. Vejam como é feito isso. Aqui, ó. O nó recebeu, na verdade, a informação onde encontrei o 35. Agora, eu atualizo, substituo. Onde tinha o 40, que era nesse campo aqui, recebe o 35. E depois eu vou dar um dispose no nó. Ok? Então, isso é feito para a remoção. No caso da busca, a busca é o mesmo princípio. Eu vou buscar um dado numa árvore. Então, mesma ideia. Se a árvore que eu recebo é vazia, então busca recebe nil. Nil, ó, vejam, ó, retorna um ponteiro. Então, endereço nulo de memória. Caso contrário, ela está referenciando alguma informação. Tem algum dado na árvore. Eu comparo o campo dado da árvore, né, da endereço de memória que eu estou referenciando, é igual ao dado que eu estou procurando? Se for, eu encontrei. É o dado que eu estou procurando, eu encontrei. Então, retorna um endereço de memória chamado árvore. Caso contrário, vem para o else. Então, ou ele é maior ou ele é menor. Então, eu comparo. Ele é maior do que o dado é maior do que o campo dado do endereço referenciado por árvore. Se for, esse dado que eu estou procurando só pode estar onde? Só pode estar à direita. Então, chama recursivamente, ó, chamada recursiva da rotina busca, passando o endereço da subárvore direita e o dado. Caso contrário, é porque ele é maior. E aí, então, menor, aliás. Aí ele chama recursivamente a rotina, passando o endereço da subárvore esquerda também do dado. Ok? Isso vai ser feito até o instante que ele não encontra, retorna nil, ou ele encontra,
e passa esse endereço de memória. Aqui, ó, o caminhamento em pré-ordem, que a gente viu no início da aula, ele é bem simples, como a gente já discutiu. Como é que funciona a implementação dele? A gente recebe uma árvore aqui, ó, é um ponteiro. Essa aqui é a condição de parada. Enquanto se a árvore que eu receber for diferente de nil, significa que eu estou recebendo endereço de memória válido. Então, lembra que o caminhamento em pré-ordem era visita a raiz, vai para a esquerda e vai para a direita. Ok? Então, visita a raiz, nesse caso aqui, ó, é escrever, simplesmente conteúdo. Então, escreve a ave está apontando no campo dado. E vai para a esquerda e vai para a direita. Então, ó, vejam, pré-ordem, pré-ordem. Então, chamada recursiva da rotina, pré-ordem, passando subárvore esquerda e passando subárvore direita. Essas rotinas vão sendo executadas até o instante que não tenha mais esquerda nem direita, ele vai voltar recursivamente e vai passar por toda a árvore para cada um dos nós que forem acessados. O caminhamento em ordem é o mesmo princípio, o que muda é a sequência de chamada. Então, ó, primeiro eu vou para a esquerda, depois eu visito raiz, depois eu vou para a direita. E o caminhamento em pós-ordem também. Se a árvore que eu recebo é uma árvore válida, for diferente de nil, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, recursivamente. Até não ter mais esquerda, não ter mais direita, então aí eu acesso o nó raiz e visito a raiz, que nesse caso é escrever. E aqui a rotina top-down, que passa pela árvore num caminhamento top-down. Percebam aqui que a gente faz uso de uma fila, do tipo fila. Isso aqui vocês têm que mudar na implementação da fila. A fila que a gente está usando aqui é uma fila dinâmica, só que aquela que a gente implementou era uma fila de inteiros. Como a gente vai ter que agora armazenar na fila os nós da árvore, esses nós são ponteiros. Então vocês têm que definir agora o tipo pointer. O tipo dado lá vai ser de tipo pointer. Pointer é uma constante pré-definida em Pascal que representa um endereço de memória. Então o tipo dado vai ser pointer para que a gente possa estar armazenando os nós da árvore. Fora isso, vocês têm que fazer outras correções. Na apostila está um pouco diferente e tem que ser feito dessa maneira. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, fila dim.inicializa, o que acontece? Nós temos aqui árvore e fila. E as duas, na interface, a gente tem a rotina inicializa, tanto para a árvore quanto para a fila. Para não dar conflito, a gente tem que usar a rotina inicializa, aqui eu quero inicializar uma fila, e para indicar que eu estou usando da fila e não da árvore, eu tenho que botar um nome da unit na frente. Então é fila dim.inicializa fila. Ok? Da mesma forma que no insere, ó, eu vou inserir numa fila quem? Um nó da árvore. Um nó da árvore. Então, da rotina, a rotina insere de fila dim. Ok? Então, qual é o princípio? Eu vou caminhar na árvore, eu recebo uma árvore, eu inicializo essa árvore, inicializo a fila, insiro um nó da árvore na fila. Enquanto que a fila não for vazia, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar o primeiro elemento da fila, salvo nessa variável aqui chamada nó. Eu vou remover da fila esse nó, porque ele já foi recuperado agora, e eu vou verificar. Ele tem subárvore esquerda ou não tem? Se ele tiver subárvore esquerda, ou seja, se é diferente de nil, eu vou inserir na fila a subárvore esquerda do nó visitado. Caso contrário, independente disso, aliás, eu vou verificar se ele tem subárvore direita. Tem subárvore direita? Então insere na fila um nó direito. Então vai inserindo sempre nível a nível, partindo da raiz da esquerda para a direita. Os nós que estiverem na subárvore esquerda e depois os nós que estiverem na subárvore direita. Com isso, nós vamos estar fazendo o caminhamento top-down. E para cada nó que eu recuperei, eu escrevo o conteúdo. Ok, pessoal? Então, essa aí foi a nossa Unity. A gente viu ela em etapas. Eu sei que a aula de hoje é uma aula, assim, bastante complicada porque a gente está trabalhando com uma técnica recursiva, isso merece mais atenção de vocês ainda. Então, alocação dinâmica e recursividade. Procurem analisar isso aí e, se possível, fazer essa implementação, trabalhar bastante isso aí, buscar as referências que vocês têm na apostila, e façam mesmo alguns programinhas aí que testem não só a árvore, mas também o uso de técnicas recursivas. Como vocês estão trabalhando com o Turbo Pascal, procurem fazer o uso do debug. O debug é o depurador do Pascal, que vocês podem estar executando os programas passo a passo. A árvore, ela trabalha na verdade, com chamadas recursivas.
Na verdade, a gente está trabalhando com uma estrutura de pilha aí por trás, né? Então, a pilha que a gente viu na disciplina também é usada na implementação da recursividade. É uma outra aplicação. Cada vez que a gente chama uma rotina, ela vai sendo empilhada. Até o instante que a última empilhamento for feito e eu resolvo, e eu volto desempilhando, recuperando o contexto anterior, resolvo aquele contexto, resolvo aquela rotina, volto e assim até que vai sendo feito para a última rotina, seja função, seja um procedimento. Isso vocês podem avaliar melhor com o uso do Turbo Pascal. Lá vocês usam um depurador de programa e vocês vão acompanhar isso aí perfeitamente. Ok, pessoal? Então, eu vou passar agora a palavra para a professora Fernanda. Eu vou me despedir aqui de vocês. Próxima semana a gente se encontra com um novo assunto, métodos de ordenação. Boa noite. Oi, pessoal. O seguinte, para a gente finalizar nossa aula, eu queria deixar vocês mais tranquilos, né? A gente viu ali que o procedimento em série não está na apostila, né? Comeram um pedaço do código na apostila, página 61. Então, o que está válido ali? Function vazia, né? Ela tenta vazia, recebe, arv igual a new, end, e aí deveria vir o nosso insere, e ele está faltando, né? Como a gente verificou isso, nós já estamos disponibilizando para vocês também no portal, né? Porque seria muito complicado de vocês realmente durante a aula copiarem, tá? Então, isso está sendo disponibilizado no portal também. Toda a Unity que a gente viu hoje sobre árvore, ok? Outra coisa que eu queria solicitar que vocês fizessem, na página 64 da apostila, a árvore do exercício número 1, ela deve ser corrigida. Verifiquem o último nodo com o valor 80. Ele está à direita do nodo 82, mas não pode estar ali, né? À direita ficam os valores menores. Então, a gente tem que apagar esse nodo de valor 80 e colocar ele à esquerda do valor 82, ok? Corrijam isso na página 64 da apostila de vocês e assim vocês vão conseguir responder os exercícios dessa aula de maneira correta, ok? No mais, eu gostaria de dar um alôzinho para o pessoal de Canindé, de Goianinha, um bom descanso para os gaúchos, que amanhã é feriado, Santa Cruz do Capibaribe, Betim, Ribeirão Preto, Ubatuba e para todo mundo que viu essa aula, estudem bastante, não desistam e qualquer dúvida entre em contato com seus web tutores, ok? Boa noite, tchau, tchau. Educom, educação superior com alta tecnologia. Olá, você também deve ter feito